Fala pessoal, tudo bem? Me chamo Rodrigo, sou professor de Física do curso Livre Kingman. Vamos aí para mais uma aula de Física e nessa aula nós vamos fazer as questões discursivas do PISM 2. A questão 1 diz o seguinte: após uma forte chuva, formou-se um lago na praça principal da cidade. O soldado Silva, do Corpo de Bombeiros, recebeu a missão de levar cestas básicas para moradores que estavam ilhados do outro lado do lago formado. O transporte deveria ser feito num barco de massa total 70 kg. Então, Silva se lembrou do princípio do empuxo, segundo o qual todo o corpo mergulhado num fluido recebe uma força orientada para cima, denominada empuxo, de intensidade igual ao peso do volume do fluido deslocado. Considere a massa do soldado Silva como 80 kg, a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado e a densidade da água de intensidade 1000 kg por metro cúbico. Determine, no item A, o valor do empuxo exercido sobre o barco quando este estiver em repouso dentro do lago e apenas com o soldado Silva a bordo. Então, basicamente, para a gente fazer esse item A, ele não pediu o diagrama de forças, que é o que a gente aprende lá na Física 1, na Física do PISM 1, mas você tem que saber fazer esse diagrama. Como que a gente faz o diagrama? O diagrama, como aqui eu tenho um barco em repouso, eu só vou ter duas forças. A força peso para baixo, eu vou escrever aqui como um peso TOT, que é o peso total, e o empuxo para cima. Como ele pede o empuxo do diagrama, a gente tem o seguinte: como o sistema está em repouso, a gente pode usar aqui a primeira lei de Newton. O que diz a primeira lei de Newton? A primeira lei diz que a força resultante, ou a soma das forças, deve ser igual a zero. Eu vou orientar o sentido positivo para cima. Então, eu vou ter que o meu empuxo mais menos o peso tem que ser igual a zero. Ou seja, mais com menos vai ser menos. Empuxo menos o peso igual a zero. Isolando o empuxo é igual ao peso. Então, basicamente, para eu calcular o empuxo, basta eu calcular o peso total. Aqui, gente, é um índice total. Eu estou colocando esse índice porque eu não tenho uma única massa. Eu tenho a massa do barco mais a massa do soldado Silva. A equação do empuxo, a gente sabe que é D, que é a densidade do líquido, vezes o volume deslocado, vezes a gravidade. Se o objeto está totalmente submerso no líquido, o volume deslocado vai ser igual ao volume do objeto. Então, você tem que tomar cuidado e pensar o seguinte: para esse objeto ocupar aquela região do líquido, eu tenho que ter um deslocamento do líquido equivalente igual ao volume do objeto. Então, esse volume deslocado aqui, quando o objeto está totalmente submerso, é igual ao volume do objeto. E aí o peso. O peso, a equação do peso é massa vezes a gravidade. Nesse caso aqui, a gente vai ter um peso total. Como que eu calculo o peso total? O meu empuxo, então, vai ser o peso total, que é a massa do soldado Silva, mais a massa do barco, vezes a aceleração da gravidade. Então, o empuxo vai ser a massa do soldado, que é de 80 kg, mais a massa do barco, que é de 70 kg, vezes a aceleração da gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Aqui a gente faz 80 mais 70, isso aqui vai dar 150 kg, vezes 10 metros por segundo ao quadrado. Dimensão, unidade medida. Quilograma vezes metro por segundo ao quadrado equivale a 1 newton. Então, aqui o resultado do empuxo, como é uma força, eu já tenho dimensão newton. 150 vezes 10. O meu empuxo
é de 1.500 newtons. Tá aí o item A. O item B ele fala o seguinte: por questões de segurança, havia no barco uma linha desenhada que indicava até onde o nível da água poderia ser atingido. Sobre a linha estava escrito 2,50 metros cúbicos. Esse aqui é o volume deslocado. E Silva, durante o treinamento, recebeu a instrução de que aquele número indicava o volume em metros cúbicos de água deslocada pelo barco ao atingir o respectivo nível. Levando em conta esse aspecto de segurança e que cada cesta básica possui 30 kg de massa, calcule o número máximo de cestas básicas que Silva poderia levar em seu barco ao se deslocar com velocidade constante em águas calmas do lago. Se deslocar com velocidade constante, isso quer dizer que a aceleração é zero. Se a aceleração é zero, cai novamente na primeira lei de Newton, que a soma das forças tem que ser igual a zero. E aí, nesse caso, o diagrama basicamente é o mesmo, não muda. Tenho aqui o meu vetor empuxo para cima e o meu vetor peso para baixo. O que vai mudar agora? Agora eu tenho um novo peso que ele está carregando as cestas. Então, da equação de Newton que a gente usou no item A, a gente pode aplicar aqui novamente. Então, eu sei que o empuxo é igual ao peso linha total. A equação do empuxo é densidade do líquido vezes o volume deslocado vezes a aceleração da gravidade é igual ao peso total. Peso é massa vezes a gravidade. Então, vai ser a massa total vezes a gravidade. Aparece gravidade dos dois lados, a gente pode cortar. Então, eu corto este cara com este cara. Eu vou ter que a massa total vai ser a densidade do líquido, que é a densidade da água, vezes o volume deslocado. Aí ele deu que a densidade da água é de 1.000 quilogramas por metro cúbico e que o volume deslocado na especificação é de 2,50 ou 2,5 metro cúbico. Aqui eu posso matar este metro cúbico com esse metro cúbico, fazer 2,5 vezes 1.000, a massa vai ser de 2.500 quilogramas. Mas aqui ele não pede a massa total, ele pede o número de cestas. Então, como que a gente escreve essa massa total? A massa total vai ser a massa do soldado Silva mais a massa do barco mais a massa das cestas. Então, a massa das cestas vai ser a massa total. Esses caras aqui, a massa do Silva e a massa do barco estão somando, vai passar para o outro lado subtraindo. Então, vai ser menos a massa do Silva menos a massa do barco. Então, a massa das cestas que ele vai carregar vai ser de 2.500 quilogramas, menos a massa do Silva, que é de 80 quilogramas, menos a massa do barco, que é de 70 quilogramas. É basicamente fazer 2.500 menos 150. Então, a massa das cestas vai ser de 2.350 quilogramas. Mas aqui ele não pede
a massas das cestas, aqui é plural, que é as cestas que ele está carregando, ele pede o número de cesta máximo que ele consegue carregar na especificação do barco. É só a gente fazer a regra de 3. A gente sabe que a massa de uma cesta é de 30 quilogramas. Então, para N cestas que ele vai carregar, ele tem a massa limite ali de 2.350 quilogramas. A gente faz essa regra de 3 aqui, vou fazer aqui no cantinho. Eu vou ter 30N igual a 2.350. Aqui eu já matei a unidade quilograma com quilograma aqui de baixo. N é um número inteiro, não tem dimensão, é o número de cestas. Então, N vai ser 2.350 dividido por 30, eu corto este zero com este. N vai ser igual a 78,3 cestas. Só que a gente não tem 78,3 cestas, a gente vai ter números inteiros de cestas. Então, o número limite de cestas, a gente vai ter um N igual a 78 cestas. Então, o número máximo de cestas que ele vai conseguir carregar são 68 cestas. Vamos agora para a próxima questão. A questão 2 diz o seguinte: Cláudia é uma pesquisadora em ciência dos materiais de uma universidade pública brasileira. Ela desenvolveu um novo material e está trabalhando para descobrir as suas propriedades. Como se faz comumente em ciência, ela trabalha em colaboração com pessoas de outras universidades públicas brasileiras. Dessa forma, ela enviou amostras do material para outros colegas realizarem medidas de vários tipos para obter mais informações sobre o material, com equipamentos que ela não dispõe em sua própria universidade. Uma das colegas retornou vários gráficos com resultados de medições. Dentre eles, a figura 3 abaixo, então a gente vai ter um gráfico, uma figura aqui, né? Na qual se mostra a capacidade térmica do material em função da massa. Com essa informação, responda a seguir. Então aqui ela mandou o gráfico da capacidade térmica no eixo Y em função da massa do material. Lembrando que, já que ela mandou capacidade térmica e a massa, a gente já tem que lembrar que, para calcular a capacidade térmica, vai ser a massa do material vezes o calor específico do material. Então, capacidade térmica é massa dividido pelo calor específico. Aí vem o item A. Calcule o valor específico do material. Bom, a gente sabe que capacidade térmica é a massa dividido pelo calor específico. Então, o calor específico vai ser a capacidade térmica dividido pela massa. Ah, onde que eu vou saber os valores de capacidade térmica e a massa? Eu vou extrair do gráfico. Eu posso pegar aqui um valor qualquer. Por exemplo, eu posso pegar aqui o valor... Vou pegar aqui 1, que é um valor mais fácil. Você poderia pegar um valor aqui em cima, poderia pegar 2 e 4, tanto faz. Você pode pegar qualquer ponto em cima dessa reta, lembrando que você tem que pegar para esse ponto o valor da capacidade térmica e o valor da massa. Então, para este meu primeiro ponto aqui, vou pegar esse ponto aqui que é um ponto mais simples a gente fazer a conta dele. Para esse ponto, a capacidade térmica vale 1 caloria por grau Celsius e a massa é de 2 gramas. Então, para esse ponto, eu vou ter 1 caloria por grau Celsius dividido por 2 gramas. 1 por 2 é 0,5. Então, o calor específico vai ser de 0,5 calorias por grau Celsius. Tá aí o item A. O item B, ele pede o seguinte: supondo que 100 gramas de gelo seja colocado em um calorímetro, estando em ambos, gelo e calorímetro, a 0 graus Celsius.
Qual é a quantidade mínima de massa desse material, inicialmente a 50 graus Celsius, que precisa ser colocada nesse calorímetro para liquefazer completamente essa massa de gelo. Ou seja, a gente aqui vai ter que derreter esse gelo. Considerando que o calor latente de fusão do gelo é igual a 80 calorias por grama. Primeira coisa que a gente faz, a gente vai derreter esse gelo. Como que a gente derrete o gelo? A gente tem que definir, a gente tem que calcular a quantidade de calor necessária para derreter o gelo. Aqui a gente está falando de quantidade de calor relacionada ao calor latente de fusão, que é a equação do Q mole. Q mole, Q é a quantidade de calor, M é a massa e L é o calor latente, nesse caso de fusão. Então, Q vai ser a massa que ele deu de 100 gramas, vezes o calor latente de fusão do gelo, que é de 80 calorias por grama. Eu corto grama com grama, a unidade de quantidade de calor foi calorias, está coerente, e faço 100 vezes 80. Então, aqui, a quantidade de calor vai ser de 8.000 calorias. Agora, eu quero elevar, eu quero a temperatura variando de 0 a 50 graus Celsius. Quando a gente tem variação de temperatura, a gente vai usar a expressão do Q macete. Repare o seguinte, quando a gente tem a substância mudando o estado físico, essa substância mantém a temperatura constante. Na mudança do estado físico, no processo, a temperatura se mantém constante. Tanto é que, para esses processos, fusão, liquefação, vaporização, condensação, a gente não tem variação de temperatura, então a gente usa uma expressão da quantidade de calor que não depende da variação de temperatura. Nesse caso, a gente usa o Q mole. Agora, dependendo da variação de temperatura, eu vou usar a equação Q macete, Q igual a M, C, delta T. Ele pede a massa. Então, a massa vai ser a quantidade de calor dividido pelo calor específico vezes a variação de temperatura. Ele deu a temperatura inicial 0 graus Celsius, temperatura final 50 graus Celsius, a quantidade de calor a gente já calculou aqui, é 8.000 calorias, e o calor específico a gente calculou no item anterior. Então, substituindo esses dados para a gente obter a massa, a gente vai ter que a massa vai ser 8.000 calorias, 0,5 calorias por grama grau Celsius, vezes a variação de temperatura. Variação é final menos inicial, então vai ser 50 graus Celsius menos 0 graus. 50 menos 0 vai ser 50, vai sobrar 1 grau Celsius dentro daquele parênteses, eu já vou matar esse grau Celsius com esse grau Celsius aqui. Eu tenho a unidade de medida calorias em cima e calorias aqui embaixo, eu já posso matar esse cara com este cara aqui, vai me sobrar a unidade de medida grama, que é a unidade de medida de massa, que é o que a gente está calculando. Então, basicamente, a gente vai ter aqui 50 vezes 0,5, vai ser 8.000 por 25 gramas. E aí, quando a gente faz esse cálculo, a massa vai ser de 320 gramas. Então, essa é a massa máxima para essa substância, para a gente conseguir uma temperatura de 50 graus. Bom, espero que tenha entendido. Por hoje é só. Façam a prova com calma. Qualquer coisa, qualquer dúvida, me chame no WhatsApp. Até a próxima. Valeu, pessoal!